E aí, gente, beleza? Boa noite, boa tarde, bom dia. Então, como vocês estão vendo aí, a gente vai agora aprender grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Beleza? Então, vamos começar. Vamos começar aqui definindo o que é grandeza, certo? Então, a gente, tanto em matemática como em ciências de modo geral, grandeza é qualquer coisa que pode ser medido ou contado, né? Se você consegue mensurar, é uma grandeza. Então, por exemplo, quantidade de estrelas no universo é uma grandeza? Sim. Então, a quantidade de qualquer coisa, na verdade, é uma grandeza. Eu posso contar, né? Então, quantidade de estrelas no universo é uma grandeza também. Velocidade. Velocidade de algum objeto, algum corpo. É uma grandeza? Sim, eu posso medir a velocidade? Posso. Então, é uma grandeza. Temperatura também. Então, qualquer coisa que pode ser mensurado, medido, contado, a gente chama de grandeza. Beleza? Então, entendido isso, vamos agora para a compreensão do que é grandezas diretas e inversamente proporcionais. Beleza? Então, eu vou começar aqui dando um exemplo disso aqui. Imagina quantidade de caderno. Quantidade de caderno é uma grandeza? Sim, eu posso contar, né? Tipo, 1, 100, 20 cadernos. Então, eu posso contar, é uma grandeza, certo? E o preço? Então, o preço de caderno ou de qualquer outro objeto é uma grandeza. Agora, imagina, presta atenção. Imagina que um caderno, um exemplo, hein? Que um caderno custe R$10. Beleza? Então, se um caderno custa 10, 2 cadernos custam quantos? 20. Certo? E 3? 30. 4, 40. Você entendeu a lógica, certo? Então, a quantidade de caderno, eu estou relacionando a quantidade de caderno com o preço. Então, eu estou fazendo uma relação entre duas grandezas. Beleza? Aí, o que você tem que perceber aqui, que quanto mais a quantidade aumenta, mais a quantidade de preço também aumenta. Então, olha só, do 1 para o 2 aqui, tá vendo? De um caderno para o 2, houve uma multiplicação por 2. Então, eu dobrei a quantidade de caderno. Agora, olha aqui, do 1 para o 3, tripliquei. E do 1 para o 4, quadrupliquei. Percebeu isso? Percebeu. Agora, olha que interessante. Eu fiz isso na grandeza caderno, quantidade de caderno. Observe que, ao mesmo tempo, na grandeza preço, aconteceu a mesma coisa. Então, do 1 para o 2 no caderno, dobrou. Do 10 para o 20, dobrou. E do 10 para o 30, triplicou. Do 10 para o 40, quadruplicou. Então, isso é importante se perceber. Perceba que quando isso acontece, quando uma das grandezas dobra, triplica, e a outra também dobra, triplica, quadruplica, quando esse fenômeno ocorre, a gente diz que a grandeza é diretamente proporcional. Essas duas grandezas, a relação entre elas são proporcionais. Certo? E assim, por que são proporcionais? Porque se você pega a quantidade de preço, vamos lá na primeira linha, 10. Se você pegar o 10 e dividir pelo total de caderno que você consegue comprar, ou seja, 1, dá quanto? 10, né? Pega 10 e divide por 1, deu 10. Agora, pega o 20 aqui, 20 dividido por 2, dá 10. Interessante, né? 10 dividido por 1 deu 10. 20 por 2 deu 10. 30 por 3, dividido, tá? 30 dividido por 3 deu 10. Olha que interessante. Sempre dá o mesmo valor. É por isso que é proporcional. Ou seja, as razões. O que é uma razão em matemática? É uma divisão. Então, a razão preço
em relação à razão entre o preço e a quantidade de caderno, sempre mantém-se igual. Por isso que é proporcional. Beleza? Então, razões são quando a gente tem várias divisões que geram o mesmo valor, nós dizemos que há uma proporcionalidade. E aqui é diretamente, porque quando aumenta, ó, dobrou, triplicou, aqui também dobra, triplica. Ok? Então, ó, se não entendeu, dá uma pausa aí, analisa bem, que é importante você entender isso. Então, grandezas diretas, ó, resumindo, o que é uma grandeza diretamente proporcional? Quando uma aumenta de valor, a outra grandeza que está relacionada a ela também aumenta. Se ela diminui, a outra também diminui, proporcionalmente. Beleza? Ok, então vamos continuar aqui, ó. Agora a gente vai ver o que são grandezas inversas, certo? Então imagina aqui, ó, tempo é uma grandeza? Sim. Velocidade é uma grandeza? Também. Porque eu posso contar o tempo, medir tempo e a velocidade, certo? Agora imagina o seguinte, ó. Imagina que você está a 200 km por hora, aqui, ó. E você consegue percorrer uma distância em 1 hora. Então você está a 200 km por hora e percorre uma distância aí qualquer em 1 hora. Beleza? Entendido essa parte? Então 200, você percorre 1 hora. Agora, imagina o seguinte. Você reduz sua velocidade para 100. O que você acha que vai acontecer com o tempo? Você acha que vai reduzir a velocidade? Acha que o tempo também vai ser reduzido? Não, né? Então, ó, a 200, 1. A 100 por hora cai. Se a distância é a mesma, né? A distância aqui a gente está considerando que a distância se mantém a mesma. Então, se a velocidade cai, o tempo sobe. Mesma coisa aqui, ó. Mesma lógica. Ó, se eu passo para 50 km por hora, olha o que acontece com o meu tempo. Aumenta mais ainda. Entendeu o que aconteceu aqui? Na comparação entre essas duas grandezas, ó. O que aconteceu foi, quanto mais o tempo aumenta, a velocidade diminui. Ó, olha só, diferente do que aconteceu aqui. Aqui, ó, quando uma das grandezas aumentou, a outra acompanhou também, aumentou. Só que aqui, enquanto uma aumenta, o tempo aumenta, a velocidade diminui. Agora, olha só que interessante, ó. Do 1 para o 2, eu dobrei a velocidade. E do 1 para o 4, quadrupliquei. Certo? O que acontece? Olha só o que acontece na outra grandeza. Dividiu por 2. Então, enquanto aqui foi multiplicado por 2, aqui foi dividido. Enquanto aqui, ó, foi do 1 para o 4 foi multiplicado por 4, né? Do 1, ó, peguei 1 e multipliquei por 4. Do 200 para o 50 foi dividido por 4. Ó, sempre que esse fenômeno aqui ocorre, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção, a gente diz que as grandezas são inversamente proporcionais. Agora, ó, olha só que interessante. Aqui, ó, quando eu divido, ó, 10 por 1 deu 10, 20 por 2 deu 10, né? É a mesma coisa, porque é diretamente proporcional. Mas olha só quando é inversa, ó. 200 vezes 1, 200. 100 vezes 2, 200. 50 vezes 4, 200. Quando é inverso, quando as grandezas são inversas, ó, quando eu multiplico elas, eu tenho o mesmo valor. Mas quando elas são diretamente proporcionais, quando eu divido, elas mantêm o mesmo valor. Entendeu a lógica aqui, ó? Então, ó, 10 por 1, 10. 40 por 4, 10. Eu dividi, porque é direto. Quando é inverso, quando eu multiplico é igual. Ó, 200 vezes 1, 100 vezes 2, é sempre a mesma coisa. Belezinha? Entendido essa parte de grandezas direta e inversa? Então, resumindo, ó, grandezas diretamente proporcionais. Quando eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta na mesma proporção. Então, se eu
multiplico por 10, a outra também vai ser multiplicada por 10. Se eu dividir por 5, a outra também vai ser dividida por 5. Já na inversa, é o contrário. Quando eu multiplico uma por 10, por exemplo, a outra vai ser dividida por 10. E se eu dividir uma por 2, a outra vai ser multiplicada por 2. Belezinha? É isso então, tá? Então, grandezas diretas e inversas têm essas características. Agora, ó, o que acontece? Vamos lá, a gente vai aprender agora a determinar uma fórmula ou uma expressão algébrica que nos ajuda a resolver alguns probleminhas que pode surgir. Então, ó, vou pegar a mesma... Vou começar com diretamente proporcional, né? E vamos pegar a mesma tabelinha. Ó, imagina aqui, cadernos, né? Se eu comprar um a 10 reais, 2 eu vou pagar 20, 3, 30, beleza? Agora, olha só. Vamos supor que eu queira criar uma fórmula, tipo, de tal maneira que eu não precise ficar fazendo uma tabela, tipo aqui. Aqui eu criei uma tabelinha, 1 foi 10, 2 foi 20, 3 foi 30. Mas se eu quisesse 1000 cadernos, quanto que eu vou pagar? E se eu comprar 585 cadernos, quanto que eu vou pagar? Imagina uma fórmula que me ajude a resolver esse tipo de problema imediatamente, ou o mais rápido possível. É nesse momento que a gente cria uma fórmula. Então, para isso, o que a gente faz? A gente chama a grandeza, uma das grandezas de uma letra diferente, claro, né? Caderno você vai chamar de uma letra, por exemplo, eu chamei de X, e o preço eu estou chamando de Y. Então, ó, eu não vou mais colocar um número, eu vou dar nome a essas grandezas. Então, a grandeza quantidade de caderno, eu estou chamando de X. E a grandeza quantidade e a grandeza preço, eu estou chamando de Y. Isso é importantíssimo. Você tem que... Pode ser qualquer letra, tá? Eu estou usando XY, mas você pode usar uma, desde que não seja a mesma letra, né? Fica de livre escolha. Aí, ó, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a tabelinha, essa mesma tabelinha de novo, só que ela vai ser reduzida. Olha só que legal. É a mesma tabela? Porém, ó, só coloquei o que me interessa, as linhas que me interessam. Uma das linhas que me interessa é a que tem as letras, ó, X e Y, tá vendo? E a outra linha aqui que me interessa, qual é? Eu, no caso aqui, escolhi a primeira, ó, a linha 1 e 10. 1 e 10. Mas você pode escolher qualquer outra que você deseja. Eu escolhi a 1 e 10 porque, ó, como eu vou fazer uma multiplicação aqui, é mais fácil multiplicar por 1 do que por 2, né? Entendeu? Por isso que eu escolhi isso. A primeira, mas você pode escolher qualquer uma. 4 e 40. As linhas numéricas você pode escolher qualquer uma. Desde que você não esqueça das linhas com letras. Essa aqui é obrigatório ter. Beleza? Então, beleza. Feito isso aqui, o que eu vou fazer agora? Ó, presta atenção. Eu quero criar uma fórmula, certo? Uma expressão algébrica. Aí, ó, como essas grandezas aqui, ó, quantidade de caderno e preço, são diretamente proporcionais, eu vou fazer o seguinte, olha só. Fazer isso, ó. O 1 eu vou multiplicar por Y. Ela vai ficar assim, ó. 1 vezes Y. Beleza? Ó. Peguei 1 e multipliquei por Y. Agora, ó, vou tirar essa setinha. Colocar o igual. Tem que igualar. Quando eu multiplico, eu igualo. Aí eu pego agora o 10 e multiplico por X. Vai ficar assim, ó. 10 vezes X. Beleza? Vou tirar a setinha porque acabou. Agora, olha o que a gente vai fazer. Eu quero relacionar uma grandeza com a outra. E no caso aqui, ó, eu vou querer relacionar a grandeza preço com a caderno. Ou seja, eu quero uma forma que, se eu sei a quantidade de caderno, eu consigo descobrir o valor o preço que eu pago. Então, para isso, o que eu vou fazer? Ó? Esse 1 que está multiplicando o Y, eu vou passar dividindo o 10x. Fica assim, ó. Vou deixar o Y sozinho aqui, certo? Aí, ó, vou colocar igual o 10
vezes x eu copio. É agora que vem, ó. Debaixo do 10x, eu vou colocar aquele 1 que estava lá do outro lado, multiplicando o y. Fica assim. Entendeu essa parte? Porque eu quero isolar o y. Eu quero uma fórmula que me dê o preço, sendo que eu conheço o valor do caderno. Aí, ó, para finalizar, então a formulinha fica assim, ó. Essa expressão algébrica que me dá o preço que eu pago, sabendo a quantidade de caderno, para esse exemplo aqui é y igual a x. Quem é y? Ó, o y está aqui, ó, essa coluna. Então o y é o preço. Quem é x? Está na coluna dos cadernos, então é a quantidade de caderno. Então, ó, eu gerei aqui, eu criei uma fórmula que me dá o preço que eu pago se eu sei a quantidade de cadernos. Ó, vou dar um exemplo para você ver como é que funciona. Ó. Imagina que você vai comprar 7 cadernos. Quanto que você vai pagar? Porque aqui, se fosse querer olhar na tabelinha, não tem. Ó, a tabelinha vai até o 4 só. E se eu tivesse 7 cadernos? Com essa formulinha, você consegue resolver rapidinho. Ó. Fica só olhando. Quem que é? Ó, eu tenho aqui, ó, y, que é o preço. O x, que é a quantidade de caderno. Eu quero 7 cadernos. Então basta eu vir aqui nessa fórmula e trocar o x por 7. Se eu fizer isso, ó, vai ficar assim, ó. Y é igual a 10 vezes 7, ó. Eu estou trocando o x por 7. Ó, e um detalhe, tá, ó. O 10 ele está multiplicando o x. Ou seja, o 10 está multiplicando a quantidade de caderno. Beleza? Então, ó, já que está multiplicando e eu tenho 7 cadernos, basta eu pegar 10 vezes 7. Y é 10 vezes 7, ou seja, 70. Ou seja, eu iria, se eu comprar 7 cadernos, eu vou pagar R$70. Beleza? Entender essa parte? Não é difícil, né? Então, agora olha só que legal, ó. Vamos pro exemplo 2, ó. Imagina que você gastou, eu escrevi errado aqui, ó. Se você 120, não. Se você gastou R$120 nessa compra, quantos cadernos você conseguiu pegar? E aí, é diferente, ó, a pergunta. Veja só. Ó, nesse exemplo aqui, eu tenho a quantidade de cadernos e quero descobrir o preço. Nesse exemplo, eu tenho o preço. Então, quantos cadernos eu posso comprar? E aí? Não é difícil não, ó, olha só. Então vamos lá, solução. Como é que eu faço? Eu pego a formulinha, ó, a formulinha é essa, tá vendo? Olha como é importante a gente criar uma fórmula, uma expressão algébrica. Porque a gente resolve com essa fórmula vários problemas. Então, ó, copiei a fórmula, né, que é y igual a x. Aí, olha só que legal, ó. O que eu tenho aqui é o valor que eu pago e não a quantidade de caderno. Então, eu vou reescrever essa fórmula, essa expressão aqui, trocando pelos valores que eu conheço. Então, ó, eu conheço o valor de y, é 120. O resto eu não conheço, então eu continuo com 10x. Então, perceba, ó, esse 120 eu coloquei no lugar do y. Como eu não sei quantos cadernos tem, então eu copio igual, 10x. Agora, olha só. O que eu quero descobrir? O valor de caderno que eu consigo comprar com R$120. Então, ó, esse 10 aqui, ó, que está junto com a letrinha, com o x, tem que passar dividindo. Por isso que eu faço assim, ó, 120 dividido por 10. Coloco no formato de fração. E o x, o que eu faço? Copio sozinho lá. Certo? Agora eu divido 120 por 10. Quando eu dividir, eu vou achar o valor do x, que é a quantidade de caderno. Então, olha lá. 120 dividido por 10 dá 12. Ou seja, 12 cadernos. Com R$120 eu consigo comprar 12 cadernos. Entendeu essa parte de gerar uma fórmula e a importância dessa expressão algébrica para as grandezas diretamente proporcionais? É assim. Importante para isso. Beleza?
Então agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com as grandezas inversamente proporcionais. Então peguei a tabelinha lá do tempo e da velocidade. Eu também chamei de x o tempo e y a velocidade. Lembrando que x e y são opções minhas, tá? Você pode escolher qualquer letra, desde que elas não sejam iguais, tá? Não poderia ser xx, por exemplo, ou yy. Aí você fala, professor, eu gosto do A. Aí você coloca A aqui e A aqui. Não, tem que ser letras diferentes. Beleza? Beleza. Aí, ó, vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar a tabelinha. De novo, só que reduzido, né? Eu só pego a primeira linha e pego a linha das letras, ó. XY, coloco aqui. Agora, veja só, ó. Essas grandezas, tempo e velocidade, elas são inversas, certo? Inversamente proporcionais. Por quê? Porque quando um aumenta, a outra diminui. Então, a multiplicação aqui não vai ser cruzada como foi aqui. Aqui lembra que foi assim, ó. Foi esse 1 vezes o y, 10 vezes o x. Por que eu fiz assim? Porque é diretamente. Como a inversa, tempo e velocidade são inversamente proporcionais, a multiplicação aqui é assim, ó, é direto, ó. Eu multiplico quem está na frente. Certo? Então eu vou pegar o x e multiplicar por y. Se eu fizer isso, ó, vai ficar assim, ó, x vezes y. Coloco igual. Agora eu vou pegar a parte de cima, o número aqui, ó. Vou pegar o 1 e multiplicar por 200. Quanto que dá 1 vezes 200? Então vai ficar 1 vezes 200. Beleza? Aí agora, o que eu vou fazer? Ó? Embaixo aqui eu só tirei o símbolozinho de vezes, tá vendo? Fica xy. Aqui eu já multipliquei direto. Então 1 vezes 200 dá 200. Beleza? Agora, olha só. O que eu quero aqui? Eu quero isolar o y. Igual eu fiz aqui. Aqui eu isolei o y. Então, o que eu fiz com o que estava multiplicando o y? Dividi. Mesma lógica aqui. Ó. Como eu quero o y, o que eu tenho que fazer quem está multiplicando ele? Que é o x. Passar dividindo. Então, ó, o y fica sozinho. E o x vai ficar aqui embaixo do 200. Assim, ó. Pronto, olha que legal. Essa fórmula y igual a 200 sobre x é uma formulinha geral que me ajuda, né, a resolver vários problemas envolvendo tempo e velocidade. Para esse exemplo específico, né? Aí, ó, vamos ver como ajuda. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Imagina que você demora 5 horas, ó. Lembra o exemplo que eu falei é que você está a 200 por hora e leva 1 hora para percorrer uma distância. Então imagina que você demore 5 horas para percorrer esse mesmo trajeto. Então, quanto tempo? Qual seria a velocidade que você deveria percorrer? Simples, ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar a formulinha, né, que a gente acabou de criar, descobrir, né? Calculamos a fórmula. E lembrando, ó, quem é o x? Ó, eu quero descobrir a velocidade e a minha velocidade é o y. E eu tenho, ó, o tempo. Eu demorei 5 horas. Então, se eu demorei 5 horas e o x representa o tempo, eu vou colocar aqui no lugar do x, ó, o 5. Se eu fizer isso, vai ficar assim, ó, y é igual a 200 dividido por 5. Fácil, né? Aí pronto, você divide. Quanto que é 200 dividido por 5? 40. Olha só que legal. Eu descobri que eu vou demorar, que a minha velocidade é 40 km por hora. Se eu demorei 5 horas. Beleza? Entendido essa parte? Então, é isso. Legal, né? Então, mais um exemplo aqui, ó. Agora a gente vai fazer o contrário. Eu tenho a velocidade e quero descobrir quanto tempo eu levo. Então, imagina que eu tenho aqui, ó,
que eu demorei, a minha velocidade foi de 2 km por hora. Então, quanto tempo que eu levo para percorrer essa distância? Se minha velocidade foi de 2 km. Então, a lógica é o seguinte, ó, você copia a formulinha, né? E agora, ó, veja só, o que eu quero? Eu quero descobrir o tempo. Ou seja, eu quero o x. O x ele tá aqui, tá vendo? E eu tenho aqui, ó, o y, é o 2. Y é 2. Então eu vou reescrever essa formulinha aqui, trocando os valores que eu conheço. No caso, eu só conheço o y, que é 2. Aqui eu conheci o x, né? Era 5, mas aqui eu conheço o y. Então é 2. Então eu vou trocar por 2, ó. No lugar do y eu ponho 2, copio o resto. E eu quero o que? Eu quero x. Então, ó, como ele está sozinho aqui dividindo, eu tenho que passar ele juntinho com o 2, ó, multiplicando. Então vai ficar assim, ó. 2x. Ele estava embaixo do 200, ficou junto do ladinho do 2. E o 200 eu copio sozinho. Agora, ó, o que acontece, ó? Eu quero descobrir o x. E ele está multiplicando 2. Então eu tenho que pegar esse 2, ó, e passar dividindo. Por que eu passo dividindo aqui? Porque ele está multiplicando. Sempre faço o inverso. Ó, aqui embaixo ele estava dividindo, tá vendo? Eu passei multiplicando. Como agora ele está multiplicando, o 2 aqui está multiplicando o x, eu passo dividindo. Sempre o contrário. Então, ó, fica assim, ó, x é igual a 200 dividido por 2. Tá vendo? Deixei o x sozinho, 2 passou dividindo. Pronto. Quanto é 200 dividido por 2? 100. Então x é igual a 100. O que é esse 100 aqui? O que é o 100? X é o que? Tempo. E o tempo aqui está em horas. Então, ó, com essa velocidade aqui, a viagem vai durar 100 horas. Legal? Entendido? Bom, é esse assim, pelo menos essa primeira parte aqui de grandezas diretas e inversas é isso. O que eu vou recomendar que você faça são esses exercícios aqui, ó, né? Tente, leia com calma. Não entendeu, volta no vídeo, né? Se quiser pesquisar outros vídeos, outro conteúdo para entender melhor, fica à vontade. Então tente resolver esses exercícios. Qualquer dúvida é só perguntar, né? Coloca aí no comentário se parte não entendeu, enfim. Aí assim que eu ver eu respondo, ok? É isso aí, espero que tenham gostado e até uma próxima.